Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Esse é o primeiro episódio do podcast do Clube de Ficcionistas, que é um clube de leitura e escrita fundado em 2019 para analisar formalmente as obras literárias e tentar, a partir disso, melhorar a nossa escrita. Eu estou aqui com a Márcia Rigato, dona do perfil Livros no Subsolo, escritora também e também membro do Clube de Ficcionistas. Boa tarde, Márcia. Boa Seja muito tarde. bem-vinda. Obrigada. E eu e a Márcia vamos entrevistar a nossa convidada hoje, Ana Carol Mesquita. Boa tarde, Ana Carol. Boa tarde. Carol Mesquita, nunca te chamei de Ana. Eu achei bonito. Carol Mesquita. Escritora e estudiosa da obra de Virginia Woolf, né? A Carol é tradutora de uma série de livros publicadas por várias editoras, né? A Nós, a Tordesilhas também. Você fez o doutorado na Virgínia, não foi, Carol? Sim. Fiz o doutorado e o mestrado. Na verdade, era um mestrado que virou um doutorado direto. Ah, que massa. Quer dizer, é uma especialista, então, desde o princípio da pós-graduação, né? Sim. Que legal. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom, hoje a ideia, né, de todos os episódios é que a gente fale de um livro que a gente vai ler também no clube, né? Então hoje a gente vai falar de Orlando, uma biografia, obra da Virginia Woolf. Vou dar uma sinopsezinha rápida para a gente se situar. Orlando foi publicado pela primeira vez em 1928 e narra a vida de Orlando, um jovem aristocrata inglês da Idade Moderna. Quer dizer, mais ou menos entre os séculos XV, 1600 e 18, né, 1900. Que em uma viagem à Turquia, subitamente tem seu corpo de homem transformado num corpo de mulher. Ele retorna à Inglaterra, depois dessa transformação, e vai viver por mais 350 anos. E nessa longa vida vai testemunhar as mudanças sociais, culturais e políticas que ocorrerão. A produção da Virginia Woolf entrou em domínio público em 2011, então existe muitas traduções publicadas por muitas editoras, né? Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta bastante mais pessoal para Carol, que é, Carol, o que explica essa sua afeição pela Woolf? Boa pergunta. Eu acho que a gente acredita que a gente escolhe os objetos de pesquisa, mas na verdade os objetos escolhem a gente. Eu acho que acontece de uma maneira muito pouco racional. Acho que você começa a se envolver e aquilo vai ganhando outra dimensão. No meu caso com a Virginia Woolf, eu tive o primeiro romance que eu li dela foi justamente Orlando. E foi um livro que me marcou muito na minha adolescência. E era uma tradução muito ruim da Ediouro, aquelas edições de bolso, sabe? A Ediouro de bolso era muito ruim mesmo. E mesmo assim, eu fiquei encantada. E somente anos mais tarde, por uma coincidência de fatores assim do meu percurso acadêmico, que eu consegui, que eu passei a estudar a Virgínia. Né? Então, a minha primeira intenção quando eu comecei a estudar não era estudar a Virgínia, era estudar o trânsito entre realismo e modernismo a partir do Henry James com a Virgínia. E nisso, o meu orientador na época falou, você não quer estudar Henry James? Eu falei, não quero, só quero estudar a Virgínia, então tá bom. E aí eu fui traduzir os diários, essa que era a minha proposta. Só que eu descobri no meio do meu projeto, achei que era um diário comum, não é um diário comum, é um diário que ela usa como um sketchbook, é um diário que ela usa para a criação literária. Então, ele é como se fosse um hub que condensa todas as outras obras. Então, as obras entram no diário, saem do diário. Então, tem esse ritmo, esse fluxo, né, dentro do diário. Logo, eu passei a ter que estudar todas as obras para poder entender o diário. Quando você diz que é um sketchbook, é porque ele não vai ter aquelas entradas tradicionais, assim, dia tal, querido diário, fiz tal coisa, não, né? Ela não. vai usar como uma espécie de bloco de rascunho, digamos assim? Ela faz vários usos. Vários usos. Um deles é esse. Então, não só um bloco de rascunho, mas de experimentação. Então, por exemplo, experimentar um personagem. Experimentar uma cena. Ela faz isso. Então, tem algumas passagens do diário que são construídas como se fosse um teatro. Uma cena de teatro. Mas é uma cena que aconteceu. Então, a ponto de, quando ela faleceu e o Leonard, que é o marido dela, foi publicar uma primeira versão extirpada
de tudo que não condizia à escrita, tanto que chama A Writer's Diary, o diário de uma escritora, que é assim, é uma condensação super enorme que ele faz dos diários. E ele fala, eu tirei tudo que não condizia à escrita porque não existe um pingo de verdade nisso aqui. Nossa. Então, é uma afirmação bastante polêmica, né? Claro que é, mas é só para a gente ter uma noção do grau em que ela ficcionaliza também esses diários, né? E como ela está sempre nesse trânsito entre o que é real e o que é... Você falou dos diários, né? Não havia uma tradução anterior em português dos diários, né? Existiam excertos. Tá. Então, eram excertos que não tinham um critério de escolha. Por que escolher essa entrada e não aquela? Era muito do gosto de cada tradutor, de cada organizador. Então, porque são muito extensos. E eles só foram publicados, assim, mesmo em inglês, na sua integralidade, a edição acabou de ser publicada no meados dos anos 80. Então, é muito recente. E são né? quantos? São quantas edições? Agora são 2 edições, né? Teve a primeira que ficou durante muitos anos e a Granta acabou de lançar uma há 2 anos, né? Mas até então era só uma edição da Harcourt Brace, se não me engano, da Anne Olivier Bell, que é quem assina da Granta também. Então, a gente só tinha isso. Tínhamos excertos, tínhamos entradas cortadas mesmo. Não era entrada na sua integralidade, era só a parte que interessava, então extraía dali. E era esse tipo de edição que a gente tinha. Escolhas ousadas do editor, né? Assim, simplesmente cortar uma entrada no meio, assim, né? Bem... eu acho que assim, eu acho que foi feito isso, por quê? Porque o diário, ele, como qualquer bom diário, ele vai ter o que é irrelevante e o que é mais relevante. Só que o que interessa para quem é um leitor de diários é justamente essa irrelevância. Como você lê um romance, o personagem vai comer, o personagem vai, enfim, pensar sobre a vida, vai digredir. Então, se tirava tudo isso e só deixava, assim, a parte que ela falava de determinado romance, ou a parte que ela falava de determinado assunto. Justamente porque via o diário não como uma obra literária, mas como uma obra que daria suporte para você entender a vida da Virginia ou a obra dela, né? O que também é questionável, né? Claro que a gente vai poder entender mais a partir dos diários, mas não que eles vão ser uma chave de interpretação para nada, né? Eu tenho uma pergunta também pessoal sobre a questão da tradução. Porque, assim, a gente sabendo que a Virginia tem toda essa questão do fluxo de consciência e a mente dela ser essa coisa, assim, né? Por exemplo, as ondas, que eu tive uma dificuldade no começo. Eu fiquei... você sentiu essa dificuldade na tradução? Sim. Por ser uma coisa muito subjetiva e tal? Não, assim, pela subjetividade, mas pela forma. Porque o que eu queria fazer com a minha tradução, porque cada tradutor vai tomar um caminho, óbvio, né? O caminho que eu desejava fazer era tentar emular ao máximo na língua portuguesa o que ela faz na língua inglesa. E isso eu quero dizer, os longos períodos com vírgulas, em que existe salto, em que existe supressão, elipse. Então, não se tem muito certeza assim como nas ondas, não se tem tanta certeza de quem está falando. Então, em outras obras também ela faz isso, não é só nas ondas. As ondas é quase como se fosse uma culminação de um determinado procedimento dela. Então, sim, é muito desafiador fazer isso, porque muitas vezes fica sem sentido em português. Então, às vezes você tem que realmente alterar. Eu não queria alterar a sintaxe. Eu queria só... eu queria dar a musicalidade, eu queria dar o ritmo da frase. Que é o que eu acho que a literatura passa pela forma também. É o que nos agrada, não é só um conteúdo, né? A forma é bonita, a musicalidade é interessante. É uma experiência estética. Né? Então, eu queria passar essa experiência estética do inglês para o português. Então, isso foi muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Agora, já tenho mais experiência, mas, mesmo assim, como a Virginia Woolf é uma autora que vai quebrando o molde a cada livro, não existe algo que eu possa falar, nossa, agora eu encontrei, porque ela também está nessa constante mudança. Nenhum livro é semelhante aos outros. Então, você vê que existe uma linha condutora daquilo que ela está buscando, que para mim é um processo de representação do real, né? Então, a gente pode até considerar como Auerbach, não sei se vocês já leram esse ensaio famoso do Auerbach sobre a Virgínia, que chama Meia Marrom. Então, o Eric Auerbach é um grande crítico literário e ele escreve um livro chamado Mimesis.
E nesse Mimesis, ele vai falar sobre a representação do real na literatura ocidental, desde Homero até Virgínia. Ele acaba com Virgínia. Ele, curiosamente, não escolhe Joyce, ele escolhe Virgínia. Por quê? Porque ele verifica a mesma coisa que, a meu ver, né, eu compartilho da opinião dele, que apesar de parecer muito distante do real, muito distante do realismo, é uma determinada forma de realismo. Né? É uma determinada forma de apreensão desse real do modo como ela enxerga. Então, é isso, assim. Até falando sobre as ondas, né, a questão do ritmo era muito importante, porque acho que era uma coisa que ela queria imprimir ali, porque ela fala sobre isso quando ela quis escrever esse livro. E imagina a dificuldade de fazer uma tradução dessa. Eu não fiz, né? As ondas não, né? As ondas eu não fiz ainda. Fiquei imaginando como foi traduzir as ondas, porque... Ela fez todas as ondas. Engraçado você falar da musicalidade, porque ela compõe ouvindo música. Ela compõe ouvindo Bach e Beethoven. Então, ela quis trazer a música, né? Não só a música das ondas, né? Esse ritmo de ondas, mas também a musicalidade, assim. Então, ela tenta imprimir isso mesmo. E é bem desafiador de fazer. Imagina. Carol, é um pouco nesse sentido de você, falando do contraponto que ela faz entre o real e o imaginário, digamos assim. A minha primeira pergunta vai muito nesse sentido. Então, tem a ver com a voz narrativa do Orlando, né? Ou melhor, que aparece na obra Orlando. A gente tem, desde o início, um narrador que se apresenta como um biógrafo e vai contar a história do Orlando. Só que, muito no início também, ele já deixa claro para a gente que ele não tem todos os registros, todos os fatos e não tem acesso a, digamos assim, ao material que normalmente um biógrafo teria para fazer o seu trabalho. Então, ele vai se permitir alguma imaginação lá, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um biógrafo que vai narrar em terceira pessoa, né? Ele vai falar do Orlando, né? Então, o Orlando faz tal coisa, etc. E, ao mesmo tempo, ele tem uma liberdade muito grande para entrar na cabeça do Orlando, entrar na cabeça das outras pessoas, né? E prever o que vai acontecer, falar do passado e etc, né? Então, assim, é uma tensão grande, me parece, entre aquilo que seria objetivo e o que é subjetivo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, assim, como que você vê a construção dessa voz narrativa que lida com essa subversão e transita nesses polos tão opostos, assim, entre o ficcional e o real. Bom, esses polos entre o ficcional e o real, como eu falei, é uma coisa que interessa a Virginia em todas as obras. Então, a gente vai ver isso até naquelas obras que são ditas de não ficção. Ela ficcionaliza sempre. Então, ela vai fazer isso. Ela vai ficcionalizar o que não é ficcional e vai tornar real ou imprimir algo de real naquilo que é ficcional, né? Ela vai transitar. Né? E então a voz narrativa do Orlando, que é muito interessante, a voz do biógrafo, porque ela tem várias camadas que a gente pode atacar, né? Mostrar. Uma das camadas mais visíveis é uma sátira de um determinado tipo de biografia vitoriana, né? Que ela tinha muita intimidade porque o pai dela era biógrafo. Então, o pai dela era um dos maiores biógrafos. Ele era editor do Dictionary of National Dictionary of Biography. Então, ela tinha muito conhecimento sobre isso. E, justamente, quando ela coloca esse biógrafo que não sabe de tudo, nenhum biógrafo sabe de tudo. Então, ela realmente brinca com essa ideia. Nós não sabemos de tudo, porém fingimos que sabemos de tudo e vendemos aquilo como se fosse uma realidade. Então, eu já vou dizer aqui que não sabe de tudo mesmo. Né? Então, ela faz essa grande brincadeira com esse ponto de vista categórico, esse ponto de vista do dono da verdade. Então, eu sou o biógrafo, eu sei tudo o que aconteceu, eu posso inferir isso. Ela realmente coloca isso por terra. Ela fala nem mesmo numa biografia. Né? Você tem esse tipo de acesso ao real, nem mesmo numa memória você tem isso. Até a sua memória ela é ficcionalizada. Né? Então, existem graus, né? É óbvio que eu não estou dizendo que uma coisa é igual à outra, estou dizendo que existe um espectro e que ela gosta de trabalhar nesse espectro. Então, a voz narrativa ela é usada para imprimir justamente a sátira, a ironia. É um recurso que a Virginia usa não só para fazer graça,
né? Mas para que a graça funcione. Né? Porque a partir do momento que ele não sabe como ela se transformou, ele se transformou, ele e ela se transformou, né? Tampouco ninguém saberá, né? Nem o próprio Orlando, nem ninguém mais, então ela brinca com isso, assim, dentro da voz narrativa. E a gente fala em português o biógrafo, mas é que eu li em português, né? Suponho que em inglês também a gente não saiba, né? Qual é o gênero da pessoa, E já é uma brincadeira, né? Que é the biographer. E nunca se trata, o biógrafo ele se trata em terceira pessoa, não sei se vocês percebem. Sim. Ele fala ou no inglês o one, não sei o quê, que é tipo um... Cuida-se, alguém, né? Essa coisa vaga. Ou simplesmente o plural majestático. Percebemos que Orlando agora está diante do espelho, enfim, né? Então tem toda essa brincadeira de não sabermos mesmo. Que é uma brincadeira que ela faz, né? Falando assim especificamente sobre o gênero, né? Ela vai fazer em todos os personagens, não só no Orlando. Então, não sei se vocês lembram quando Orlando encontra o primeiro amor, que é a Sasha. Sasha, aí eu posso também falar, Sasha é um apelido russo, né, que era russa. Sim. Tanto para Alexandre quanto para Alexandra. Então, pelo apelido Sasha, não saberíamos qual é. E mesmo quando Orlando encontra com Sasha, fala assim, tem que ser um homem. Ele fica muito aflito, ele fala, parece uma mulher, mas tem que ser, tem que ser uma mulher, porque parece um homem. Né? E aí ele vai tentando se aproximar do que seria a Sasha para ele. E aí todos os substantivos que ele usa, né? Fala que parece uma raposa na neve, que parece um abacaxi, que parece, enfim, umas figuras muito loucas, assim. E a única coisa que tem gênero, que é animado, né? Digamos assim, é a raposa na neve. E mesmo assim, o Fox in the Snow, a gente não sabe, né? Se é um fox fêmea, se é um fox macho, isso também não interessa. Em português soa feminino, mas... Mas no inglês não. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Em outros recortes também aqui do Orlando, dá pra perceber que fala, você é mulher, você era homem. Tem muito essa brincadeira. Em todos os personagens, todos os personagens. Né? E no começo eu percebi também que... Falou, não importa, não sei qual trecho, acho que foi, não sei se foi antes da Sasha, foi bem no começo. Não importa se é homem, importa que seja uma pessoa. Isso, exatamente. Então, isso é muito marcado, assim, nela, né? Já na cena de abertura que o Orlando tá decapitando, tá pegando uma cabeça de um Mouro, né, no castelo dele, aí o biógrafo se aproxima e começa a descrever pra gente como é que era Orlando. E ele descreve, fala assim, deve ser um homem. Como o homem era um homem, mas a moda da época fazia de tudo para que a gente duvidasse. Né? Então já instaura essa dúvida desde o início em todo mundo, né? Na Sasha, quando apresenta a Sasha, no Orlando, na Harriet, o duquesa, né? O arquiduque, no Shelmerdine, no Marmaduke, que é a primeira... Marmaduke, Shelmerdine, Shelmerdine, né? Isso, então no Shelmerdine também tem uma outra brincadeira que quando Orlando é homem, ele às vezes se veste de mulher, e quando é mulher, às vezes se veste de homem, né, e sai pela noite para ficar com mulheres. Então, tem essa brincadeira tá em todos os planos, assim, dessa narrativa. Inclusive, e aí é algo que acho que interessa a nós que escrevemos, no ponto de vista da forma do romance, porque é um romance que ele vai pelas metáforas, ele vai trafegar, vai ser híbrido e andrógeno. Né? Então, vai misturar gêneros, né? Não só gênero homem e mulher, mas gênero biografia, romance. Ele vai misturar gêneros nos próprios personagens, ele vai misturar gênero de registro, enfim, vai ser toda uma androginia assim, formal, né? Do ponto de vista da forma como ela vai construindo essa história, né? Inclusive, parece muito... muitas vezes tem-se a impressão de que é um romance do período romântico, né? Tal é o exagero com que certos traços são atribuídos aos personagens, né? Não tem aquela coisa assim, mas... Tudo bem que uma boa parte do realismo tinha isso também, né? Mas os modernistas, pelo menos aqueles mais ligados à ficção americana, né? Eles tendem a ser mais secos, né? E não... gastar tanto tempo descrevendo um personagem, né? E tem momentos que a gente vê o biógrafo falando páginas sobre alguém, né? É híbrido também nesse estilo, né? Me parece. Porque ela tá fazendo uma sátira, né? Desse tipo de narrativa. Né? Ela tá fazendo graça. Então, é por isso, né? Eu tava achando tão bonito, mas eu falei, isso é uma sátira. Mas é lindo
mesmo. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Aquelas imagens, então é o recorte do que a gente está lendo ali. Então, assim, ela casou muito bem. Até essa questão, assim, desses elementos que ela misturou, parece que ela transgrediu em todos os sentidos. Se você pegar ali para você construir, né, ó, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço, é toda uma bagunça, uma transgressão total, inclusive do gênero da narrativa, que a gente não sabe se é um romance histórico, enfim. Então, assim, eu achei isso muito interessante, né? Não tinha essa questão do tempo, como ela lida com o tempo. Inclusive, eu vejo isso, por exemplo, vi nas ondas que ela faz, aqui também ela faz uma comparação com os meses, não, é setembro, outubro, novembro, tal, e depois de novo. E aí eu vi as ondas nisso, porque as ondas vão e vêm, então ela usa isso. Então, assim, a questão do tempo aqui é uma bagunça, né? Desses 300 e tantos anos, mas para ela viveu 36, sei lá. Sim, começa com 16 e termina com 36. Ou seja, foram 20 anos da vida da Orlando, né? Então, essa grande brincadeira, assim, que ela quis fazer com tudo isso, como você vê isso na obra em Orlando, né? A dimensão do tempo. Do tempo, de gênero e toda essa coisa. O que ela quis dizer com tanta... Eu acho que, assim, de gênero, eu acho que foi exatamente essa estratégia de composição andrógena, que navega pelos entre, né? Não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. É um romance e é uma biografia. Porque se a gente for ver, ela tinha regras internas, né, para compor esse romance. Uma das regras internas é que seria uma biografia da Vita. Então, inclusive as fotos, depois se a gente quiser mostrar, né, para as pessoas verem as fotos foram encenadas. Elas fotografaram no Castelo da Vita. O castelo é o Castelo da Vita. Aquela história dos antepassados são os antepassados da Vita. E o próprio Orlando condensa numa única personagem a Vita e todas as outras pessoas da família dela, da dinastia dela, porque era uma pessoa de nobreza, né? E, ao mesmo tempo, é um avatar da Virginia Woolf. Né? Então, ela condensa isso tudo, assim. Então, ela realmente está trafegando nesses né? Que eu chamo de um artifício que o Derrida dá o nome de différence, que não é ou isso, não é um binômio, né? Ou isso ou aquilo. Sim. Ou é homem ou é mulher. É homem e mulher. Né? Então, é sempre desse ponto de vista. E jogando isso para o tratamento do tempo, que é algo que preocupa não só a Virginia, mas outros modernistas também, né? Não é uma prerrogativa dela, né? Era algo que estava... Da teoria da relatividade, do Einstein. Isso, a teoria da relatividade tinha sido no início do século e ela é muito influenciada, assim, ela comenta em diversos momentos sobre a teoria da relatividade, inclusive tem gente fazendo... tese sobre a relação entre a teoria da relatividade e o tratamento do tempo que ela faz, né? Então, o que eu acho muito interessante desse tratamento do tempo no Orlando especificamente é que às vezes a gente tem alongamentos gigantes, assim, né? Tipo, o momento que se transforma, que é enorme, narrativa de várias páginas e tal. E ninguém percebe que houve aquela mudança de sexo, que é muito de gênero, né? Ninguém percebe. Que já dá uma ideia de ser uma performatividade mesmo, né? Não uma coisa intrínseca, porque ela está trabalhando com essa ideia do que é essência, né? E aí, justamente, como o tempo não é algo essencial, não é algo que existe por si próprio, é algo que nós categorizamos e vemos de uma determinada maneira, ela faz esse tratamento também. Então, lá no final, tem uma cena que vários anos se passam no decorrer de, assim, poucas páginas. Ela vai trocando de roupa, vai trocando de dentro do carro, né? Então, aquilo ali é a aceleração total da narrativa, enquanto outros momentos são muito lentos, se estendem. E ainda brinca com essa ideia de um tempo super extenso, que, na verdade, são só 20 anos, né? Então, ela está colocando em relativização mesmo. Carol, bom, o Orlando é uma dessas obras em que a personagem principal dá nome. Né? Então, assim, a gente sabe quem é a personagem principal porque está lá na capa do livro, né? E, de fato, é a personagem que tem mais tempo de tela, digamos assim, né? Para usar um conceito do audiovisual aí. Então, vai ser realmente a história da Orlando. E todos os personagens que aparecem aí, eles parecem que são personagens que existem lá para, digamos assim, compor a cena, mas eles não são personagens que vão ser trabalhados pela Woolf, né? Então, a gente poderia, de alguma maneira, ser levado a crer que toda a ação ela seria realizada pela Orlando, mas, de fato, assim, existe ação,
né? Ação que eu digo ela fazendo alguma coisa, mas também existe digamos assim, ações que acontecem muito na cabeça dela, as reflexões que acontecem nela, né? Então, a gente, ao mesmo tempo... Me parece que o que a gente tem é uma personagem cujas ações elas servem muito mais como digamos assim, instigadores de um processo de reflexão sobre as condições da determinada época em que ela está, né? Acho que até interessante que passa por várias épocas, então é possível contrastar muito, né? O contraste que ela faz se não me engano, é da época vitoriana, né? Com a época elizabetana antes é bastante interessante, né? Então, toda essa introdução é para pedir para você falar um pouco sobre como você vê essa construção de personagem, né? Ao mesmo tempo, uma personagem que tem alguma ação, mas cuja ação não é o principal. Ou pelo menos a ação, digamos assim, imediatamente visível pelos outros, né? Cuja ação se passa mais na cabeça dela. Eu não vejo assim como a ação se passando mais na cabeça do que eu vejo assim como uma coisa reverbera na outra. Então, as reflexões dela reverberam nos acontecimentos, e aí o biógrafo faz até uma brincadeira, né? Tipo, ela refletiu sobre tal coisa, e aí acontece algo como se fosse para ilustrar, né? Como se tivesse essa ressonância entre o que acontece internamente e o que acontece externamente. Então, acho que está trafegando aí. Não acho que é uma para deflagrar a outra, mas eu acho que as duas estão sempre em conversa, digamos assim, né? E aí, do ponto de vista da personagem, é muito interessante porque a Virginia Woolf, ela não escreve romances realistas, como a gente está mais acostumado a ler. Até porque o tipo de representação que ela estava buscando não era uma representação realista. Ela escreve um ensaio anterior a Orlando, que chama Ficção Moderna, que inclusive está nesse livro aqui, que a gente traduziu, eu e o Marcelo Pen. E na ficção moderna ela fala assim, eu não quero representar o real desse jeito chato dos realistas, de ir do almoço para o jantar, do jantar para o dia seguinte, tá tudo muito bem organizado. Ela fala, a vida não é isso, a vida é um caos. Então, esse caos, a vida é você pensar algo e aquilo acontecer, e você fala não tenho certeza se isso aconteceu porque eu pensei, ou se eu já tive um insight, enfim, ela está brincando com isso. E na construção da personagem, não existe em nenhuma das personagens uma caracterização muito formal, assim, muito, como eu posso falar... Como nós vemos num romance realista, que nós vemos características muito bem definidas, né? Até físicas, mentais. A Orlando vai mudando o tempo inteiro, né? Não permanece igual do início ao final e, ao mesmo tempo, não muda, né? Porque permanece igual, sendo homem, sendo mulher, sendo o que quer que seja. Né? Então, a Virginia realmente não estava interessada nesse tipo de representação. Então, a personagem dela vai junto nessa esteira. Foi interessante que dá para linkar com uma outra coisa que eu observei bastante no texto, que é assim, para ela, pelo que eu pude ver, ela coloca a realidade e o sentimento, tem sempre essa questão de sentir, até porque Orlando escrevia também, sim. Então ela usa muito, eu achei lindo, até coloquei aqui quando ela fala assim, o verde que a literatura vê não é o mesmo verde que você representa ali na escrita. Então, assim, você já vê que tem uma diferença entre a realidade mesmo, né? E aquilo que um escritor, de repente, consegue colocar. Então, o quanto que a Virginia, ela quis mostrar que a literatura não é a vida exatamente, como a vida, porque senão ia ser chato, é uma representação da vida. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. É exatamente isso, Márcia. Ela está interessada em dar conta desses processos de representação e de colocar o dedo na ferida e dizer que qualquer processo de representação é subjetivo. Por mais que você queira fazer, o lance lá do isso não é um cachimbo, sempre vai ser artificial, sempre vai ser um artifício, nunca vai ser natural. A gente acabou de ler no clube o conto A Marca na Parede, que foi o primeiro conto dela, e eu vi isso, porque assim, depende da perspectiva, do ponto de vista que você tá ali naquilo, você enxerga uma coisa, só que você não vai saber exatamente o que conta aquela história, aquela marca na parede, o que veio antes, o que vem depois, o que construiu aquilo. Então, não dá para saber exatamente. Então, eu vi muito isso presente em Orlando também. Sim, é exatamente isso. É isso que interessa a ela, navegar entre o que é artificial e o que é, digamos, natural.
a ponto de dizer, talvez não haja nada que a gente possa dizer natural, né? Porque tudo, a partir do momento, sempre entre a coisa e você, vai ter você, né? A sua percepção daquilo, né? Não existe ninguém que não tenha isso. Então, é isso que ela está colocando em questão, né? Então, o verde que eu vejo não é o verde que a Márcia vê, não é o verde que o Fernando vê, mas nós estamos aqui dizendo que temos uma convenção e vamos chamar isso aqui de verde. Assim como temos uma convenção, vamos chamar isso de um romance, não de uma biografia, ou não de isso aqui de mulher, isso aqui de homem, isso aqui de andrógeno, isso aqui, enfim. Nós vamos dar essas categorizações, mas a vida é muito mais do que isso. E a forma, né? como eu represento isso, eu vejo e vou representar para outra pessoa. Então, você já vai ver isso de uma outra maneira. Através dos meus olhos, que não necessariamente é a forma real. Isso. E a outra coisa que é legal, Márcia, você ter apontado, porque ela era muito interessada na recepção. Ela foi uma das primeiras, ela foi uma precursora do que a gente na teoria literária chama de teoria da recepção. Porque ela está muito preocupada em como isso vai chegar no leitor e em como o leitor vai complementar essa obra, como ela precisa do leitor. E não é à toa que, no caso do Orlando, sempre há uma interpelação ao leitor. Né? O leitor sempre é chamado para compor, né? Ele não é deixado de lado, ele não é tido como inexistente. Não tem aquele acordo tácito, uma quarta parede. Né? É sempre assim, deflagrado. Olha, isso aqui é uma criação minha, isso aqui não é o real. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que ela conversa muito com as vanguardas artísticas, né, do início do século. Né? Que ela estava muito interessada com isso, ela tinha muito conhecimento sobre isso. Então, eu acho que ela tenta transpor isso para a literatura. Era até a minha próxima, até invadiu a sua... Não, mas justamente eu vi isso, que ela precisa do leitor para complementar a narrativa dela. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que na Virginia isso é muito presente. O ponto de vista do leitor, né? Sim. Não à toa, né? Ela escreve diversos textos, né? O nome desse primeiro livro de ensaios dela é O Leitor Comum. Então, ela está preocupada com o leitor, como o leitor vai ler, né? Então, justamente por estar preocupada com como o leitor vai ler, o que o leitor vai ler, ela sabe que existem vieses e que uma leitura canônica, digamos assim, a leitura que é feita pela universidade, a leitura que é feita pelo crítico, a leitura que é feita pela academia, nada mais é que mais uma leitura. Ela não considera aquela leitura a melhor, né? Então, ela considera que, à medida que você vai se familiarizando com textos, você vai adquirindo mais familiaridade, mais, digamos, jogo de cintura para navegar por ali e fazer as suas próprias conclusões e suas próprias interpretações, né? Não no sentido de todas serem válidas, mas no sentido de todas poderem estar em jogo, em conversa, né? Sem haver uma hierarquia entre elas, assim. Isso era uma coisa que ela se preocupava muito com isso, até por ela ser uma mulher que não pôde ir à universidade e conviver com muitas pessoas, né, do círculo dela que foram à universidade, inclusive o marido dela, né? Nesse sentido, é sempre muito estranho quando alguém fala de uma chave de leitura, né? Sobre qualquer obra, né? A gente, ou pelo menos as boas obras, né, literárias, né? A gente sempre tem algumas chaves aí para as coisas a gente pode abordar, né? Aquela obra. Aí eu acho que, pegando um gancho, né, nisso que vocês trouxeram, e eu falei da estratégia compositiva, que era para mim é uma estratégia que eu chamo de andrógena, né, por falta de um termo melhor, mas eu acho que a gente pode ver também como uma grande metáfora, assim, são várias metáforas. E aí metáfora do grego mesmo, que metáfora no grego é transposição, né, é viagem, é deslocamento. Então, tem uma frase no Orlando que ela fala, everything in fact was something else. Tem determinado momento que fala isso. Que tudo, na verdade, era outra coisa. Então, você acha que é um homem, mas é uma mulher. Você acha que é uma mulher, é um homem. Eu brifei isso. Então, é um homem. É verde? Será que é verde? Será que é a marca na parede? Então, tá todo momento brincando com as ideias de metáfora no sentido de... Uma metáfora é aquilo que, né, se você falar, você é uma rosa. Né? Então, você está juntando duas coisas díspares, né? Você e a rosa, buscando ver coisas de você na rosa e da rosa em você. Não é só de você na rosa. A identidade é sempre transitória. Exato. De um polo para o outro. De um polo para o outro. E nunca você pode dizer, é isso. Né? Você vai estar nesse... Então, esse fluxo é o que a interessava. Né? Ela tentava ficar aí, né? O máximo que ela conseguisse.
Aí a gente pode discutir se conseguiu ou se não conseguiu, mas que era um intuito que a gente vê muito claramente era um desejo. Então, isso é o que norteou a construção de personagem, de temporalidade, de espaço, do enredo, enfim, isso é o que norteia esse romance, assim, como uma estratégia maior, digamos assim, né? Aquilo que ela buscou fazer, né? Entendi. Uma das coisas, né? Agora vem uma provocação. Tava demorando, né? Tá tudo bonzinho. Né? Ele tá bonzinho. A gente, de fato, costuma, né, salientar esse aspecto revolucionário da Woolf. E que, de fato, é uma pessoa que, em determinado momento, se no mínimo, colocou em xeque boa parte da literatura tal qual existia. Né? Acho que tanto da forma quanto no conteúdo, se é que a gente pode falar dessa diferença, certo? Mas também, e aí eu acho que essa pergunta me veio muito pelo aspecto cômico que a gente percebe. Eu, pelo menos, não percebi de cara. E isso aqui foi bastante curioso na leitura do Orlando, né? Foi só em determinado momento da leitura que eu falei, cara, acho que tá rolando alguma coisa aqui, uma tiração de sarro, né? E isso é uma característica que aparece em vários momentos da literatura inglesa também, né? Eu acho que 2 obras aqui que a gente pode citar onde isso aparece bastante claro, né? É a do Lawrence Sterne, né? A Vida e Opiniões de Tristram Shandy. Também, paralelamente. Que é um troço enorme, né? Também. Faz meses que eu tô lendo, não vamos contar esse detalhe. E também, além dessa, né? As Viagens de Gulliver, do Swift. Eu não me lembro se ela tira sarro, porque em determinado momento ela tira sarro de alguns escritores lá, os 4 principais, né? Do Stern, né? Eu não lembro se ela fala. Acho que ela fala. Do Swift é certeza que ela fala. Ela fala. Né? E ela também tira bastante sarro do Pope, né? Tem uma cena interessante no que eles estão na carruagem alternando, né? Entre a luz e a escuridão conforme eles vão passando por pelos postes, né? E aí, quando tá no escuro, ela acha ele fantástico. Quando tá no claro, já acha que ele não é tudo riso, etc. E quem nunca, né? Exatamente. Então, assim, a minha pergunta vai muito nesse sentido, assim, beleza, entendemos que a Woolf é uma revolucionária, mas quais são os tributos que ela paga, pelo menos para a literatura inglesa, né? Para os autores de literatura inglesa? E tentando linkar um pouco com isso, né? Parece que o final do livro lembra um pouco o final de Ana Karenina, né? Tem um pouco essa impressão, assim. Tem críticos que dizem que o final de Ana Karenina já é um precursor do fluxo de consciência, né? E a gente tem isso bastante marcado quando ela vai caminhando de volta, né? De Londres para a propriedade. Mas, enfim, muita falação para a pergunta, assim, qual é a relação da Woolf com o passado da literatura, com o acumulado da literatura inglesa, né? Bom, isso era algo que estava no horizonte dela o tempo inteiro. Ela está em diálogo com a tradição inglesa. Então, de fato, a gente vê isso no Orlando, assim, até porque é uma escritora, né? Um escritor. E eu acho, do meu ponto de vista, menos do que o Gulliver e menos que o Tristram Shandy, tem uma referência ao Shakespeare, ou Como Gostais. Ela fala muito dele. Né? E no Como Gostais, que é uma comédia, a Rosalinda, ela se veste de homem, né? Então, tem toda essa referência para o Shakespeare, né? Não à toa, o Shakespeare aparece várias vezes no romance, né? Então, eu acredito que assim, ela tem todas essas influências e ela tenta dar conta de todas elas, mas, ao mesmo tempo, ela tenta romper, né? Então, eu acho que ela é revolucionária porque, ao contrário de, por exemplo, a gente pode falar da literatura, só tratando de literatura inglesa, a gente falando de Joyce, por exemplo, né? A grande revolução do Joyce é no nível da palavra, é no nível da sintaxe. A Woolf não faz isso. O Joyce busca quebrar com uma tradição ao mesmo tempo em que bebe dessa tradição, porque o Ulisses, se a gente for ver, é a Odisseia, sim, né? Sim. Então, assim, assim, do ponto de vista formal, era exatamente isso que ele desejou fazer.
Inclusive, é explícito, né? Explícito, A conversa dele com o tradutor francês, ele fala, é para ser assim. É para ser assim, ele pensou dessa maneira. É um único dia, mas tudo bem, né? Isso. E a Woolf também, ela faz esse projeto de tipo, vou mostrar toda a história da literatura inglesa nesse livro. Mesmo que seja assim, com essas pinceladas, desse ponto de vista meio ambíguo, ambivalente, mas eu vou fazer isso. Então, existe essa preocupação, digamos, de trazer de uma abraçada todas essas correntes literárias e o leitor que faça o que quiser com elas, né? Mas eu acho que a grande homenagem aí é o Shakespeare, né? No caso do Orlando. Eu acho que essa relação que ele cita do Laurence Sterne, essa questão mais da sátira mesmo, em relação à literatura, né? Que acho que ela puxa essa ponta um pouco. E uma coisa que eu observei, não posso estar errada, é que ela joga muita coisa pro leitor realmente, assim, você que se vire para fechar isso aí, entendeu? Isso, exatamente. Não é? Sim, ela não quer fechar, de maneira alguma. Agora, sim, eu tô me lembrando do ensaio, aquele Um Teto Todo Seu, que ela realmente fala do papel da mulher na literatura, e a gente tá falando, né, que Orlando é escritora ali, ela tá sempre preocupada com isso, e tem uns trechos, assim, que eu achei super interessantes, eu não vou me lembrar exatamente agora de cabeça, mas que ela fala, mas a mulher, como, tipo, que ela tem um papel dela ali, desde Orlando ela já tá falando que a mulher ela não tinha condição de estar escrevendo, então parece que ela já estava defendendo essa causa, né? Sim, ela estava. Tanto que o Teto, ele é um ano depois. Ah, tá. Ele é um ano depois. Então, ela já está defendendo essa causa, sim, né? Tanto que tem várias coisas interessantes que a gente pode ver da personagem, do desenvolvimento dessa personagem. Uma que ela só consegue terminar quando ela vira mulher. Né, o Carvalho, né, o grande poema que está escrevendo desde o começo, ela só consegue terminar quando é mulher. A gente pode inferir várias coisas a partir disso, né? Quase como um Tiresias grego, né? Que foi homem e mulher, então ele tem essa visão, digamos, mais ampla do que seria o mundo, e aí a partir daí se consegue criar. No Teto, que você lembrou muito bem, o capítulo 6 é uma apologia à androginia, ao pensamento andrógeno. Então, ela fala, temos de mesclar as perspectivas de um pensamento, digamos, mais masculino e um pensamento mais feminino, né? E assim nós poderíamos criar, assim seriam as grandes obras, né? Então, eu acho que tem essa ligação direta, né, com o Teto, não só no sentido da emancipação, né, digamos assim, da mulher, né, e de todas as dificuldades que ela encontra, porque ela começa a ter várias dificuldades quando ela vira mulher, não só a roupa atrapalha ela, os homens, ela não sabe como lida com os homens, porque os homens se jogam do barco quando vem um pedaço de pele dela, enfim, ela perde toda a herança. Não sei se vocês lembram que ela perde, e no caso a Vita também perdeu, né? Por ser mulher, porque as mulheres não têm direito à propriedade. Então, ela está fazendo, sim, entre uma crítica, se a gente quiser, né? Já no Orlando. Mas também em outros anteriores, não é só no Orlando, é que a gente fica bem claro no Orlando, né? Mas já tem nos outros também. Carol, dá algumas indicações de leitura para a gente da Virgínia ou de algum autor, de alguma autora que você acha que dialogaria com ela para que a gente continue conversando sobre ela. Tá. Olha, para escritores eu super recomendo esse aqui, que é o Esboço. Esse é o Esboço do Passado. Esse aqui é um livro dela de memórias e ela fala sobre o processo dela de criação. Então, ela fala justamente muito do que a gente conversou aqui, ela coloca nominalmente, assim, ela dá nome aos bois, né? Então, ela fala que ela sempre fazia cenas, independentemente do gênero que ela escrevesse. Quando ela escrevia ensaios, ela fazia cenas. Quando ela escrevia os diários, ela fazia cenas. Quando ela escrevia qualquer coisa, ela estava nesse diálogos, processo. Ela está sempre fazendo diálogos, né? No sentido... Sempre diálogos entre o que seria o real, né? Que ela não sabe, tampouco nós, né? Se a gente for ver. E a ficção, né? Ela está sempre ficcionalizando. Então, ela fala isso. Ela fala sobre como é que ela dá uma cena, como é que ela faz uma cena. Ela fala daquilo que preocupa ela, como ela percebe a realidade, né? Então, ela fala que somos todos parte, e aí a gente pode juntar tanto com Orlando
quanto com outros livros dela, como As Ondas, somos todos parte de uma coisa só. Né? Então, voltando para a ideia de como ela faz o que se convencionou chamar fluxo de consciência, na verdade, ela faz de um jeito muito diverso do Joyce. A gente costuma falar fluxo de consciência para falar de Joyce. Então, quando a gente fala da Virginia, em geral, a gente não usa esse termo, porque senão a gente associa com Joyce. E ela não faz o que ele faz. Porque, primeiro, ela não vai desmembrar esse pensamento no seu caos mesmo, como o Joyce faz, como ele também faz. Né? E segundo, que não se atém nunca a um único personagem, porque é esse personagem sempre em terceira, esse narrador sempre em terceira, né? Mas que realmente entra nas cabeças das pessoas e que, por vezes, o pensamento de um ecoa na ação ou no pensamento de outro, a ponto de a gente não saber de quem é que está pensando, de quem que está vindo, e questionar justamente o que é uma identidade. Né? Então, ela diz no esboço que nós todos somos embarcações flutuando num mesmo líquido e que, às vezes, o casco da embarcação racha. E nesse momento em que o casco da embarcação racha, é um momento de ser. É sempre um choque. E é isso que faz você escrever. Né? Quando você sai de um momento de não ser, que é o momento da sua vida em que você está vivendo, mas você nem está consciente do que está acontecendo. Você vive inconscientemente boa parte da sua vida, digamos. Você não está prestando atenção. Você está no meio de outras coisas, pensando outras coisas, mas não vivendo a experiência presente. E o momento de ser, ele te traz para essa experiência. Né? Ela fala, então, que o grande escritor é o que vai conseguir colocar ao mesmo tempo os momentos de ser e os momentos de não ser. Ao contrário dos realistas, mas, né, os vitorianos, ou até os românticos, né, em que você tinha o grande acontecimento como o foco. Né? Mas então, e o que acontece aqui? Né? Não acontece, se a gente for ver, não acontece nada. Mas acontece muita coisa. Então, é justamente isso que ela estava buscando. E isso ela vai falar bastante bem, assim, no esboço, fora que é um texto lindo. Então, eu super recomendo esse para escritores. Para quem gostar de ensaios, tem os ensaios completos dela, que acabaram de sair agora na nova edição, com a tradução do Leonardo Frois. Tem ensaios muito bons para quem escreve também. Eu vou dar nome de 3 principais, mas, assim, existem muitos outros. Tem o Ficção Moderna, que eu já falei, e, além dele, tem Como Ler um Livro, né, que ela diz que é para lermos como escritores, né? Isso é muito interessante. Ela fala como você lê como um escritor, né? E aí ela vai dando vários exemplos, né? Então, é essencial, hein? É muito legal esse ensaio. Tem um outro que chama Torre Inclinada, que ela fala sobre o momento, sobre o escritor agora num mundo pós-guerra, né? No caso dela, já estava na Segunda Guerra, né? Quando ela escreve esse ensaio. Então, ela fala desse mundo que não é mais o mesmo, que não existe mais nada em que você possa se agarrar, e que alguns escritores ainda ficam no que seria uma torre, né, distantes do que está acontecendo. Só que essa torre está se inclinando, né? E o que os escritores vão fazer a respeito, né? Então, ela fala sobre como é que você pode representar num momento de crise, por exemplo, o que ela estava passando. Então, esse ensaio eu também acho muito, muito interessante. Para quem se interessar por escrita. Tem um outro ensaio, é o Como Ler um Livro, a Torre Inclinada. Eu falei do Ficção Moderna, que é, assim, uma análise, a meu ver, eu acho, tem os seus problemas, mas eu ainda acho que cabe muito bem para a gente falar sobre as diferenças entre uma representação mais realista e uma representação que não é que descarta o real. Não é fake, né? Não é fake, não é uma fantasia, digamos assim, né? Não é assim um mundo que ela criou, né? Mas é algo que está ali borderline, vai. Entendi. Né? E essa característica, inclusive, foi uma das coisas que mais interessou o Gabo quando ele estava escrevendo 100 Anos de Solidão. Ele fala, eu não teria escrito 100 Anos de Solidão sem ler Orlando. Então, e o Gabo, acho que a gente vai ler no clube. A gente leu, foi o primeiro, não foi desse ano? Morte Anunciada. Fevereiro. Então, os 100 anos, ele fala, eu li o Orlando e eu tive a ideia dos 100 Anos de Solidão. E a gente realmente vê
né, essa espécie desse realismo mágico do Orlando a Van La Lettre, né? Porque não existia dessa maneira. Eu fiquei procurando, falei assim, não, isso aqui me parece, mas não é exatamente isso ainda. Não é exatamente isso ainda, exato. Ela tá ali como se fosse uma precursora, né? Sim. Desse tipo de narrativa. E assim, muito interessante quando você fala da Virginia, porque agora realmente é isso, ela tá dentro de várias cabeças, né? Diferente do Joyce. E o William Faulkner nessa história toda porque eu sei que ele é de outro lugar, Sim. mas toda essa questão do fluxo de consciência também, ele é muito lembrado, né? Que é um dos grandes nomes aí. O Faulkner, eu diria que está mais próximo do Joyce do que da Virginia. Porque o Faulkner também vai tratar de cada personagem, né? Às vezes a gente fica na dúvida também, mas ele não tenta dar conta de uma experiência coletiva por meio de uma vida de personagem. Até o Som e a Fúria, por exemplo, cada capítulo ali, ele tá dentro da cabeça de uma pessoa. E a gente vê reverberações, né? Sim. Entre um e outro. Então, assim, nesse ponto de vista, a gente poderia até dizer, olha, parece a Virginia, porque ela tenta fazer isso. Só que a Virginia tenta fazer isso em simultaneidade. Né? Então, ela tenta dar conta, por exemplo, vou trazer o Mrs. Dalloway, que me ocorreu assim mais agora, ela tenta dar conta de uma experiência do pós-guerra, do pós-gripe espanhola, a partir de duas personagens, porque não são só duas, né, do Mrs. Dalloway e os Séptimos, mas, na verdade, todas as personagens que estão ali em Londres é uma grande personagem, assim, é quase como se ela quisesse dar conta de uma experiência coletiva por meio do individual. Né? Ela fala agora em Orlando, eu me lembrei que ela falou também que era o espírito do tempo. Isso, exatamente. Essa é uma das coisas que ela almeja, e aí faz gancho com o que você falou da história, né? Porque é justamente essa preocupação, digamos assim, de cronista histórico também ali, né? Também tentando dar conta de coisas que não pertencem unicamente a mim, a você, mas que nos atravessam a todos, né? Porque estamos no mesmo tempo, no mesmo espaço, né? Perfeito. Carol, eu estou mais apaixonada por Virginia depois dessa conversa. Que bom, Márcia. Você conseguiu. A gente está caminhando para o final, infelizmente, né? Márcia, quer fazer alguma... Não, eu vou chamar a Carol para tomar um café. Ele tem tanta coisa que eu quero perguntar. Ai, que bom, eu vou. Não, mas assim... É isso, eu quero agradecer. Claro, são muitas perguntas. Eu acho que o intuito da Virginia era deixar a gente com essa pulguinha atrás da orelha e a gente... Você me ajudou muito hoje, acho que ajudou todo esse pessoal do clube aí a solucionar várias questões, né? Mas é isso, eu acho que quanto mais a gente mergulha na mente de Virginia, mais perdida a gente fica. Então mais encantado mais também. Mais perdido de encantamento, não usei a palavra correta. Mas eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por essa atenção toda, né, ao clube. Foi muito especial, realmente, né? Obrigada, eu queria agradecer o convite também. É o nosso primeiro, foi maravilhoso. Carol, foi muito legal, obrigado. Obrigada a pelo vocês. seu tempo, pela sua dedicação, parabéns pelas traduções, por todo o estudo, assim, foi um grande prazer. Que pena que passa o tempo aqui, né, 5 minutos e já acabou. Olha, tá vendo? O tempo relativo, né? Perspectiva de tempo. Bom, muito obrigado. Espero que a gente tenha a Virginia de novo para chamar você de novo. Tá bom, para conversar sobre isso. Obrigada, muito obrigado, gente. Viu? Muito obrigada. obrigado. Obrigada.